Olá pessoal, bem-vindos ao VK Pro Review, eu sou o Itos e vamos revisar e ranquear o Lanzhou Atlantis Mini, com os critérios e objetivos da UVK. Ele possui atualmente 3 versões, sendo a Mini com cores branca, preta e rosé, a versão Mini Pro compatível com cor branca e verde e a versão Mini Pro com a cor preta. Vamos usar para a revisão a versão Mini da cor preta. A UVK utiliza critérios objetivos para formular as notas técnicas e critérios subjetivos pós-testes para análise de performance e impressões gerais. Então, se você curte periféricos com foco em jogos competitivos e quer ficar sempre atualizado com os lançamentos, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Ao abrir a embalagem, que é praticamente a mesma que a do Lanzhou Atlantis OGV1 e OGV2, com mudanças nas informações da luva e da caixa, vemos que a qualidade e unboxing premium foram mantidos, sendo a embalagem bem acolchoada e com os mesmos detalhes no interior da Lore Atlantis. Temos como conteúdo o mouse, um manual de uso, um cabo tipo paracorde de muita qualidade, que é USB para USB-C e conta com a saída USB-C de ponta elevada, que otimiza o uso com o fio. Um extensor do receptor que é USB para USB-C, com esse design que lembra um cristal, o receptor de 2.4 GHz, que possui o logo da marca, grips de qualidade bem premium, com detalhes em alto relevo. Fits adicionais nesses dois modelos, um no modelo Point Fit Universal e outro que é o padrão do Lanzhou Atlantis Mini, mais diferente do que vem previamente instalado no mouse. E essa bolsa aveludada, com a logo da Lanzhou. Como observação positiva, vejam como a Lanzhou faz dessa experiência de unbox algo premium. O consumidor sente que comprou algo e recebeu algo a mais. Parabéns aos envolvidos. A Lanzhou construiu o Atlantis Mini de forma semelhante às versões OGV1 e OGV2, com um plástico de cor fosco, bem sólido, leve, resistente e de aspecto premium na parte superior. Na região inferior foi utilizado esse plástico translúcido, leve e maleável, que virou uma tendência de mercado com a implementação desse modelo por parte de outros fabricantes. A região inferior é resistente, mesmo sem passar essa impressão em fotos ou vídeos. Por ser uma estrutura vazada, pode ser considerado um ponto de fragilidade em caso de quedas, sendo a parte dianteira mais resistente e menos flexível que a parte traseira. No uso, ele apresenta um material agradável ao toque, que não deixa marcas visíveis facilmente. Ao apertar forte em vários locais na parte superior, o mouse sofre deformações leves, principalmente na lateral, e é possível ouvir alguns rangidos, mas é necessário aplicar bastante força para que ocorra, e portanto não significa um problema no uso comum. Na montagem, você não nota rebarba, nem plástico sobrando em nenhum ponto, e mesmo quando balançado, ele se mantém firme e nada chacoalha. Ele possui uma distribuição de peso centralizada, que é a minha preferência de uso, por otimizar o movimento de flick, com um shape de formato simétrico e de tamanho pequeno, com medidas de 117 mm de comprimento, 63 mm de largura e 37 mm de altura, com um volume de grip de 57 mm. Comparado ao Atlantis OGV1, ele é menor, existindo diferenças principalmente no comprimento e no volume de grip. Sua distribuição de altura é igual à da OGV1, mas a redução de tamanho aumenta a versatilidade e opções de pegada. A Lanzhou informa que o Atlantis Mini pesa 49 gramas na versão Mini e Mini Pro e 51 gramas na versão Mini Pro compatível. Na minha balança eu obtive 50 gramas como resultado na versão Mini. O shape foi construído pensando em mãos pequenas e médias, com pegadas claw, devido às suas curvas bem acentuadas. Usuários com mãos grandes podem utilizar fingertip e claw. Ele não é recomendado para usuários com mãos muito grandes, que utilizam a pegada claw, e nem para usuários com pegada palm em geral, devido às suas curvas bem acentuadas na parte dianteira. Na minha mão de 18 cm, uma mão de tamanho médio, ele vai naturalmente para uma pegada claw mais relaxada. Os fits são de PTFE virgem, com bordas bem arredondadas. Eles não são fits que cobrem grande parte da região inferior, como na versão OGV1, o que faz existir a sensação de serem mais rápidos que os fits da versão OGV1. Não seguindo o padrão de qualidade Lanzhou, eles não são tão surpreendentes e nem duráveis como outros fits que encontramos no mercado de forma avulsa, compensado pelo baixo preço de aquisição de novos fits e de já termos fits extras na embalagem. O mouse conta com um total de 6 botões funcionais mais scroll, sendo que estou contando com um botão de troca de DPI que fica na região inferior do mouse
e o botão de liga e desliga, que está posicionado em um local diferente da versão OGV1. Temos também dois LEDs informativos, um na região inferior, que é o indicador do DPI atual, e outro na parte superior, que indica o status da bateria. Os switches dos botões principais são os já conceituados Uano 80M, os Transparent Blue Shell Pink Dot, que no clique possuem a mesma tatilidade que a versão OGV1, sendo bastante agradáveis e spamáveis. A sensação tátil do clique é crisp, e como comparativo, os cliques são mais soft que os dos mouses que utilizam switches Kali 8.0. Na implementação desses switches no Lanzo Atlantis Mini, o clique é uniforme em toda a região do mouse. Não é possível notar nenhum pre-travel considerável, e somente um post-travel leve nos botões principais. Os botões laterais estão muito bem posicionados e contam com switches Uano, que possuem uma excelente sensação tátil ao pressionar, melhor até que os da versão OGV1 e OGV2. O pre-travel é praticamente inexistente, e existe um pequeno post-travel, como em todos os mouses, e portanto não chega a ser um ponto negativo. Anteriormente dei um feedback onde o Lanzo Atlantis possui o posto de mouse com os melhores botões laterais, no entanto ele foi superado pelo Lanzo Atlantis Mini. O scroll é estilizado com essas ondas, bem na lore Atlantis, e ele possui um codificador mecânico TTC Silver de 8mm. Na implementação na versão Mini, ele possui uma rigidez média, com 24 passos muito bem definidos, mas a tatilidade é inferior ao das versões OGV1 e OGV2. Existe um wobble considerável nos botões principais, principalmente no botão direito, que na minha unidade está com mais folga que o botão esquerdo. Percebi que ele escorregava em alguns casos, e senti que me atrapalhou em algumas transições de ASDS no Azone 2.0. O wobble nos botões auxiliares e scroll são mínimos, existem, mas no uso são irrelevantes. A Lanzo informa que a bateria possui 250 mAh, com duração média de 70 horas. No meu uso, ela ficou em 72 horas, o que entra na média da maioria dos mouses atualmente. Como nos seus antecessores, ele possui uma entrada USB tipo C, e por conta do seu cabo paracorde, ele garante muito conforto, caso você necessite utilizar o mouse enquanto recarrega. Em performance bruta, a versão Mini possui a mesma MCU das versões OGV1 e OGV2, a MCU BK52850, que é uma MCU bem atualizada, capaz de armazenar macros e perfis, além de configurações avançadas relativas ao controle de mouse. Eles também compartilham o mesmo sensor óptico, modelo PixArt PAW3395, que atualmente é o sensor de ponta para mouse sem fio. Ele vai de 50 dpi a 26.000 dpi, podem ser ajustados de 50 em 50 dpi dentro do software e pré-configurados em 5 estágios, para um ajuste rápido no botão de dpi da região inferior. Assim como nas versões base, o 3395 está bem implementado no Atlantis Mini, e possui um lift-off de distância mínima para registro de 1 mm, editável no software para até 2 mm, e um polyrate que vai até 1000 Hz, que pode ser editado no software em 4 estágios, 125, 250, 500 e 1000 Hz. Sobre o software de configuração, ele possui o mesmo layout das versões OGV1 e 2, mas é necessário baixar o link específico para a versão Mini. Além disso, é importante atualizar o firmware no link específico. Ele segue o padrão de ser bastante simples e intuitivo, e você pode configurar desde configurações de macro, troca de DPI, polling rate e até configurações complexas, como debounce time, lift off, hip control, angle snapping, dentre outros. Comprei minha versão no AliExpress e custou R$ 460, mais o frete, e para minha região custou R$ 63. Não fui taxado na importação, e ela demorou 19 dias. A Lanzo Store foi muito receptiva e atendeu todas as minhas solicitações necessárias para o envio. Vou deixar o link na descrição. O distribuidor nacional é a Dr. Mouse. Eles possuem garantia local e a compra chega bem mais rápido e sem o risco de taxação. Nos testes, alternei por 10 dias o uso em diversos mousepads com características distintas, usando no Kovac como iTrain, Valorant para FPS tático e o Warzone 2.0 para FPS de tracking. Os switches foram extremamente responsivos. Tive um problema com o meu botão direito principal, que na minha unidade tinha uma folga lateral maior que o botão esquerdo, e às vezes escorregava, principalmente na hora de puxar o ADS no Warzone. Não percebi latência nos cliques, mesmo quando deixei o receptor um pouco mais distante do mouse. Nos botões secundários, não tive problema com os botões laterais nem scroll, com uma performance impecável e bastante agradável de utilizar, sendo os laterais bem crispes na tatilidade
e o scroll com uma rigidez mais forte, que é a minha preferência de uso. Pelo formato e tamanho do shape, o seu uso foi confortável do ponto de vista ergonômico, já que usei minha pegada principal, que é a claw mais relaxada. O baixo peso e a distribuição de peso centralizada do Atlantis Mini deixaram a movimentação mais confortável e aumentaram a minha precisão nos movimentos de flick e microajustes. Os fits não fazem jus à expectativa gerada pelo padrão premium da Lanzhou. Eles possuem uma qualidade média e o deslize é regular. O plástico do shape é premium e agradável, mas à medida que fui usando, as marcas e manchas de suor apareceram. Usei ele sem grips, que contornariam facilmente esse problema. Sobre a performance bruta do sensor, não tive problemas como spin out, perda de rastreio ou redução da precisão. Somente quando fiz testes com o receptor mais afastado do mouse, eu tive os problemas citados. A nota técnica do Lanzhou Atlantis Mini foi de 9.1, com nota overall de 9.2, o que dá a ele ranking A. Temos em mãos um mouse que aliou performance técnica, qualidade de construção e versatilidade de uso, pois seu tamanho e formato de shape se adapta a mãos de diferentes tamanhos com diferentes tipos de pegada. O Atlantis Mini mostrou que a Lanzhou não fez apenas um bom trabalho com o Atlantis OGV 1 e 2, e consegue por esse requinte, qualidade de construção premium e componentes de ponta em todos os seus projetos, e tudo isso por um preço justo, replicando o que foi sucesso no primeiro Atlantis e melhorando pontos que já eram positivos na versão Mini. Antes de finalizar, quero agradecer à equipe da Lanzhou Store por todo o suporte de informações dado para o vídeo, e para quem assistiu o vídeo até o final, eu espero que ele tenha ajudado na escolha do seu próximo periférico. Não esquece de deixar o like para fortalecer e de conferir os outros vídeos do canal. Até a próxima!